Os corretores confundem o que é parceria versus o que é indicação. Por quê? A indicação, gente, é quando você, como corretor de imóveis ou outra parte, porque na verdade, o que tem muita confusão? Parte não é parceiro. Tem proprietário que, porque acha que ele falou que tem um comprador interessado no imóvel dele, ele tem que receber comissão, ele tem que receber uma parte, uma parcela da fatia da comissão, porque foi ele que indicou. Mas peraí, ou ele é proprietário, ou ele é parceiro. Ele não pode ser as duas coisas. Gente, sejam muito bem-vindos ao Comissão 6D, o nosso quadro aqui do horário do almoço, que a gente discute as melhores estratégias para que consigam atingir, os corretores de imóveis consigam atingir 6 dígitos de comissões por ano, tá? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carol Tinelli e hoje nós vamos falar sobre parcerias na corretagem imobiliária. Porque, assim, tem muita gente que ainda duvida bastante que parceria na corretagem funciona. Tem muita gente que acha que não dá certo, tá? Mas talvez seja porque, de fato, tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo alguma coisa que não gera segurança, tá fazendo alguma coisa que pode te prejudicar no dia a dia. Então, quando você passa a aprender a fazer as parcerias melhor, de forma mais correta, elas são um dos, vamos dizer assim, um dos caminhos que dá mais futuro na corretagem imobiliária, tá bom? Então, o que acontece? Esse assunto é bem polêmico, tem corretor, o corretor do mercado tradicional, e quando eu falo tradicional é um corretor que, por exemplo, a nossa rede, né, a rede que a gente trabalha preza muito pela parceria, e eu particularmente falando também prezo muito pela parceria, eu acho que é uma coisa que funciona, que dá muito certo, e os corretores tradicionais que não conhecem ou não sabem como trabalhar uma parceria, que tem ou que já tiveram problemas no dia a dia com parceiros, acabam que falando mesmo que não funciona, que a parceria não dá certo. E assim, não fazer parceria pode prejudicar muito você na hora de fazer uma negociação e até mesmo de atingir os seus resultados. Então, por que eu trouxe esse tema aqui novamente? Eu sempre comento algumas coisas e eu trouxe de novo porque tem muita gente me pedindo para falar disso. Muita gente me pedindo para falar disso, tá? Então, olha só. A parceria no mercado imobiliário, gente, quando a gente fala de corretor com corretor, tem que ter muito em mente o seguinte: quando você é parceiro, tá? O que acontece muito na prática são de fato pessoas que se dizem parceiros, aí elas utilizam da boa-fé do outro para quê? Para conseguir informações do cliente e ir direto com ele. E aí a parceria de fato não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a pessoa não foi honesta com aquele que se dizia parceiro. Então, tinha lá duas pessoas trabalhando no imóvel, uma ponta da captação, uma ponta do proprietário e a outra ponta do comprador. E aí quem tá com o comprador às vezes vem dizendo que vai fazer parceria, que vai dividir metade ou que vai dividir 60-40, né, porcentagem, e passa para trás, passa aquela pessoa para trás, pega as informações do proprietário e ó, dá o pé e já era. Então quer dizer, quem tem o proprietário fica a ver navios. Mas por quê? Porque quando a gente fala de parceria, a não ser que você conheça muito a pessoa com quem você está ali conversando, é importante que vocês façam contratos, né? Que vocês alinhem todas as premissas de como que vai funcionar antes da parceria, qual será a porcentagem de cada um, e nós vamos falar sobre isso. E o que acontece muito também, os corretores confundem o que é parceria versus o que é indicação. Por quê? A indicação, gente, é quando você, como corretor de imóveis, ou outra parte, porque na verdade, o que tem muita confusão? Parte não é parceiro. Tem proprietário que, porque acha que ele falou que tem um comprador interessado no imóvel dele, ele tem que receber comissão, ele tem que receber uma parte, uma parcela da fatia da comissão, porque foi ele que indicou. Mas peraí, ou ele é proprietário, ou ele é
parceiro. Ele não pode ser as duas coisas. E isso acontece muito. Então, e quando nós estamos falando de indicação voltada para entre corretores, a porcentagem também muda. Por que que muda? E deve mudar. Porque se a pessoa só está indicando, ela não está trabalhando a parte, seja o vendedor, seja o comprador, ela não está fazendo isso. Ela simplesmente fez o quê? Ela fez uma indicação para você, um corretor fez a indicação para o outro corretor trabalhar aquela negociação, portanto ela vai receber pela indicação, mas não como parceiro. Então muda drasticamente a porcentagem dessa comissão, quando é indicação e quando é parceria. Parceria normalmente é o quê? Se são dois corretores autônomos, por exemplo, um tem uma ponta e o outro tem outra, comprador e vendedor, tem que dividir meio a meio. Essa é a verdadeira parceria. Por quê? Porque uma parte o corretor que estava com o proprietário já não trabalhou aquele cliente, já não conseguiu trazer o imóvel para venda, já não fez todo o trabalho dele de captação e tudo mais. Agora, o comprador não fez a mesma coisa? Ele encontrou um comprador para o imóvel do parceiro. Então, cada um tem 50% da negociação. Não é justo, via de regra, fazer diferente. Às vezes acontece uma diferença em relação a quando é imobiliária e corretor autônomo. Por quê? A imobiliária, ela normalmente assume, ou é para assumir, né? Depende muito do caso, de caso a caso. Ela assume todas as, vamos dizer, as pendências da negociação. Por exemplo, ela vai fazer o contrato, ela vai fazer uma análise de crédito, ela vai puxar todas as certidões. Então, isso precisa estar muito bem esclarecido no início da parceria. E aí, às vezes, muda a porcentagem quando é imobiliária com corretor de fora, não é os corretores da própria imobiliária. Via de regra, muda-se um pouco a parceria, a porcentagem, por conta das atribuições que a imobiliária assume ou deveria assumir. Então, o que é importante se fazer? Alinhar tudo antes, alinhar no começo da negociação. Por quê? Porque na hora do recebimento da comissão, a hora que o negócio tá tudo redondinho, bonitinho, aí que começam os conflitos. Porque no início é tudo lindo, maravilhoso. Mas depois, na hora de receber, você não falou nada pra mim. Você não me disse que tinha que ser assim. Você não fez nada. É o que você vai ouvir se você não alinha com o seu parceiro. Você vai ganhar muito para ter feito nada. Só que cada parte tinha um cliente. Então, se ficou a incumbência do corretor que era do proprietário fazer o contrato, então depois ele não pode falar pro corretor do comprador que ele não fez nada. Entende? Então, a parceria, gente, tem que ser muito, mas muito bem alinhada. Muito bem alinhada para que não tenha esses problemas no meio do caminho, especialmente lá no final, finalmente, na hora do recebimento da comissão. Porque é fatal. Não combinou, dá pau. Não combinou, dá pau. Pode ter certeza do que eu tô falando. É assim que funciona na prática, tá? Na hora que mexe no bolso da pessoa, aí o negócio pega. Porque antes é tudo muito maravilhoso, tá? E, gente, comecem a refletir em relação ao fato de trabalharem mesmo com a parceria. Eu defendo realmente muito o uso da parceria. Uma parceria saudável, uma parceria que desenha ali para as duas partes o que cada uma tem que fazer e como é o recebimento disso depois. Por quê? Quando você trabalha com parcerias, você acelera a possibilidade de ganhos. Tudo que a gente puder fazer para acelerar o crescimento da empresa, você como pessoa física ou você como pessoa jurídica, pode ser que tenha algum dono de imobiliário aqui, faça. Se a parceria acelera o ganho, acelera os resultados, acelera os 6 dígitos de comissões,
Então faça, apenas aprenda como fazer na prática, porque funciona demais, acelera muito a quantidade de ganhos, tá? Acelera a quantidade de imóveis vendidos por mês. Por quê? Se chega um comprador para você e pede um imóvel, você não tem, gente, ao invés de vocês saírem desesperadamente procurando imóvel na rua e ter que fazer contato com o proprietário e ter que ligar faça uma rede de parceiros e faz contato com esse pessoal. Pergunta se eles não têm o produto que seu cliente está pedindo. Acelera, sabe por quê? Porque o comprador tem pressa normalmente. O comprador não fica esperando. Lembra daquela máxima, daquele estudo que eu sempre falo aqui? Você gasta 8 horas com o proprietário e você gasta 32 com o comprador. Olha a diferença. Então, se você ficar focado em achar coisa para o comprador e não se socorrer de uma parceria que a pessoa já tenha o produto, você vai perder esse comprador, sendo que você poderia ter vendido e ganhado metade, junto com seu parceiro. Vocês estão entendendo a lógica? Tem que acelerar. Se você ficar correndo atrás de imóvel que o comprador acabou de pedir e tá com o dinheiro na mão, ele vai embora. Você acha que ele vai ficar esperando você achar o imóvel para ele? Ali, do nada, ele não vai. Ele não vai ficar esperando. Ele vai procurar outros corretores que tenham o que ele quer comprar. Isso daí é fatal, tá? Então, acelerem a possibilidade de ganhos de vocês fazendo parceria, tá bom? Façam isso. E eu falo assim, o que que vale mais a pena? O que será que vale mais a pena? Fazer parceria ou só fazer indicação? Lembra que eu falei no início que a indicação você indica para um corretor, um cliente, e esse corretor que recebeu a indicação, ele vai trabalhar as duas pontas. Ele já tem eventualmente um imóvel, ou ele tá com o comprador e você tem um imóvel, só que você não consegue atender. Por algum motivo, você não consegue atender. Às vezes é a distância, os custos. Então, compensa mais você indicar e receber uma comissão menor do que você tentar fazer o fechamento dessa venda por completo. Porque às vezes, se você fizer a conta de quanto você vai receber por uma indicação versus o custo que você vai ter para atender aquele cliente, às vezes não compensa você querer atender o cliente. E isso acontece muito na prática, mas muito mesmo, tá? Então, o que compensa mais? O que compensa, nitidamente, pela porcentagem, é fazer uma parceria. Mas, antes de você tomar essa decisão, antes de realmente você achar que é a parceria que vai ser mais, que vai compensar mais para você, tente, faça a conta e veja se financeiramente isso realmente vai fazer de muita diferença. Porque se você colocar na ponta do lápis e perceber que não, que você vai ter um custo absurdamente alto para atender aquele cliente, então faz a indicação que vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido, tanto para você receber a comissão, quanto para o seu cliente fazer a compra, fazer a venda do imóvel, tá? Então, sempre tenham isso em mente. E o que eu vejo muito corretor errando? Uma das piores coisas que o corretor pode fazer é atravessar cliente. O que acontece, né? O cliente falou com o corretor, ele pega todos os dados. E aí o cliente vai lá e fecha direto, e tenta fechar direto com o proprietário. Se você não tiver fechado com o seu proprietário, vai acontecer a venda e você vai ficar a ver navios, a não ser que você tenha exclusividade. Daí você pode, inclusive, recorrer, cobrar o seu honorário judicialmente depois que você tem prova do contrato que você firmou com o seu cliente proprietário. O que acontece muito também que é errado fazer, vamos dizer assim, moralmente errado. O corretor apresenta o proprietário, né, pro comprador, e depois vem outro corretor
com a outra ponta. Tem um corretor aqui, um de cada ponta. E aí, quando esse corretor do comprador descobre quem é o proprietário, ele atravessa. E ao invés de falar com o corretor, que já está cuidando do caso, ele vai direto para o proprietário. Isso é errado, porque você atravessa um profissional que já tinha trabalhado o proprietário. Ah, mas Carol, daí eu vou ganhar mais, porque daí, se eu sei quem é o proprietário, ele não tem exclusividade, então eu vou lá e fecho. Mas não tá certo isso, gente. Não tá certo. Porque lá na frente, inclusive, vocês podem acabar precisando desse corretor que um dia poderia ter sido seu parceiro e você passou ele para trás. Você não fez a parceria com ele. Isso daí queima você no mercado de uma tal forma, porque é rapidinho para todo mundo descobrir que você é um corretor de imóveis que atravessa cliente, que atravessa o outro colega, tá? Então não pode, não façam isso. Queiram ganhar menos em uma operação, em uma negociação, mas ganhar mais na quantidade. Não queira ganhar em uma apenas, tudo que você quer, tudo. Queira ganhar pela quantidade de negócio que você fecha. Seja sozinho, porque também existe essa possibilidade, seja com parceiros, porque daí você vai ter mais quantidades. Imagina você só tem, você consegue um imóvel e você acha um comprador, né? Um lead entra no seu imóvel e aí você consegue fazer essa venda. Muito bem, sei lá, você ganhou aí seus 15 mil reais de comissão no mês. Só que daí você não tem mais, eventualmente, algum produto que seja muito bom para venda e chegam pessoas interessadas em comprar. E aí, como eu disse, ao invés de você sair procurando proprietários com o perfil de imóvel que o seu cliente comprador quer, procure outros corretores que possam ter o produto que você precisa. E faça parcerias, porque às vezes você pode fechar 2, 3, 4 parcerias no mês e fechar mais 15, 20, 30 mil reais de comissão sem precisar correr atrás de proprietário e o comprador às vezes chegou. Ou vice-versa, né? Também pode acontecer isso. Então não menosprezem, não subestimem o poder da parceria, tá bom? Sendo honesto, sempre vai ter parceiro para fechar futuras vendas. Passe para trás um e perderá todas, além de ficar queimado no mercado. Exatamente isso que acontece. E corre muito rápido. Gente, ó, para construir uma carreira sólida, uma carreira onde as pessoas sabem que você é um corretor honesto, uma corretora honesta, demora bastante tempo. É normal. Como toda carreira demora para construir. Você começa daqui para chegar aqui. É normal com todo mundo. Mas faça isso daqui errado, que a notícia vai correr super rápido. E aí você não vai fechar mais parceria. Porque ninguém quer ficar trabalhando com gente desonesta, não é verdade? Quem que quer falar? Eu não. Deixa aquele corretor, aquela corretora lá, a pessoa não faz nada, ela só dá trabalho. Na hora de pagar uma comissão, de dividir a comissão, fica quebrando pau, fica discutindo por que fez, quem não fez, o que fez, tá? Acontece. E ó, por isso que eu falo, façam a parceria e se falem, combinem as coisas desde o comecinho. Quanto vai ser, como vai ser a parceria, quem vai fazer o quê, tá? Porque isso daí, se não tá desenhadinho no começo, lá no final dá problema. É fatal, fatal. E por mais que às vezes eu oriento os nossos corretores sempre a fazerem isso, porque eu sei que dá problema. Porque antes de eu descobrir isso, a gente tomou pau. Então, eu sei o que eu tô falando, porque a gente já passou por isso no passado. Há um passado aí distante. A gente já passou por isso. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E eu tô trazendo aqui pra vocês essas informações pra quê? Pra que vocês se conscientizem de que a parceria é importante, a parceria acelera os seus resultados, acelera o seu ganho e atingimento de 6 dígitos de comissão por ano, sendo corretor autônomo mesmo. É possível. Ou se você está iniciando um estágio, até o final do ano, por exemplo, que você vai se tornar corretor, também é possível. Faça parcerias.
com outros corretores, faça parceria com outros estagiários, né? Que todo mundo aí está supervisionado por corretor. Então, divida. O seu próprio supervisor de estágio pode ser um parceiro seu. Já pensou nisso? A pessoa não consegue ver o óbvio. Por quê? Porque tem que ter alguém que dê clareza para essa pessoa. Ah, se eu tenho um corretor de imóveis que é o meu supervisor de estágio e eu fiz uma captação, por que não ver se ele não tem um comprador interessado? Ou vice-versa. Ah, um comprador interessou aqui, ó. Eu vou conversar com o meu supervisor para ver se ele tem um imóvel que atenda o meu cliente. Pronto, você já divide em comissão. E aí, como você, como estagiário, começa a ter os seus lucros, começa a aumentar o seu faturamento, tá? Eu conheço estagiários que se tornaram corretores aí no período de um ano, começou como estágio, foi e faturou 6 dias de comissão por ano, tá? Eu conheço, tenho o caso prático aqui. Então, é o que eu tô falando pra vocês, só que assim, foco, lógico que tem várias outras coisas que vocês têm que saber, técnicas e tudo mais, mas a parceria é de fato um acelerador para a carreira de vocês. Não menosprezem e façam direitinho, porque vocês vão conseguir atingir os 6 dias de comissão. E assim, quem não faz parceria, provavelmente já teve problema de recebimento de comissão, provavelmente já teve corretor que atravessou e aí não pagou a comissão, falou que não ia fazer nada, que não ia fazer uma parceria, e aí você que já tinha atendido o cliente, já tinha feito de tudo, chegou na hora e não conseguiu receber sua comissão justamente por conta desses problemas. Ontem, inclusive, teve uma corretora que não é aqui da minha agência, ela fez contato comigo e falou: Carol, estou desesperada, porque eu fui atender um cliente, levei ele no imóvel, ele visitou, passou alguns dias, fez proposta, assinou a proposta, tá? Só que não chegou a assinar o contrato. O contrato foi elaborado, mas não foi assinado. Muito bem. Aí ela falou assim: o que aconteceu? Mesmo com a proposta assinada, o meu cliente, a minha cliente no caso, né, era uma mulher, ela foi em outra imobiliária, com outro corretor, com as mesmas partes. Era o mesmo cliente comprador e era o mesmo proprietário, certo? Então ela foi, só que essa proprietária foi em outro lugar. E aí, o que aconteceu? Eles fecharam com a outra imobiliária, o outro corretor sabia e orientou o quê? Orientou a cliente a fazer no nome do filho. Por quê? Na tentativa de burlar. Na tentativa de fazer essa burla do quê? Justamente de não ter que fazer algum tipo de parceria. E aí ela estava desesperada me ligando, porque o que eu faço agora? Porque eu apresentei as duas partes e o corretor atravessou, não veio fazer parceria comigo, embora ela nem precisasse da parceria, vamos falar a verdade, nesse caso, o corretor simplesmente atravessou, orientou o cliente para ainda burlar a situação, para que ela depois nem consiga cobrar a comissão dela. E aí, logicamente, que eu tenho que fazer várias perguntas, se ela tinha exclusividade, se ela tinha autorização assinada por escrito, que é coisas que eu ensino muito e tem que ser feita, ela não tinha nenhum tipo de documento da parte, mas ela tem uma proposta assinada. E essa proposta, ela tem muito valor. Inclusive, as pessoas acham que proposta, só fazendo um parênteses aqui sobre o nosso tema, as pessoas acham que proposta pode simplesmente desistir, proposta assinada, simplesmente pode desistir que fica tudo bem. E não é assim que funciona. Aqui, bateu proposta assinada, se alguém vier falar para mim que vai desistir, eu cobro multa. Eu cobro a multa da proposta, sem dó. Por quê? Porque a pessoa tem que honrar o compromisso dela. Ela tem que honrar que foi o meu corretor ali, ó, corretor da minha agência, que atendeu aquela pessoa, firmou proposta para ir para o contrato. Aí você começa a se perguntar, por que será que ela quer desistir da proposta? Porque pode ser que as partes se falaram. Daí ela fala assim, desiste lá da proposta, porque daí eu te dou um desconto da comissão. Ó, isso aí acontece. Muito ainda. Muito ainda. Mas, gente,
Não dá. Se você tem a proposta, isso aí cai por terra, na lata. Fala que você vai cobrar multa pra você ver se a pessoa não volta. Fala. Então, se você tá fazendo parceria com alguém, alinhe tudo. Quem que vai fazer a proposta? Tudo bonitinho, é com imobiliário, não é? Quanto que vai ser cobrado? Como que vai funcionar isso? Porque senão vocês vão ficar a ver navios. Mas não deixe de fazer proposta porque você não sabe fazer. Aprenda. Aprenda, mas faça. É importante, é um acelerador para vocês, tá? É importante fazer um relatório de visita com os documentos do cliente, pois é um documento importante para não ser passado para trás, porque será colhida a assinatura, o direito ganho. Isso, o roteiro de visita é também de extrema importância. Imagina, aí você vai documentando, né? Toda a trajetória. Você documenta a trajetória. Tem o roteiro, depois você tem a proposta, aí você vai para contrato. Então, é um passo a passo importante de ser seguido e importante de quê? Você tem que cumprir. E aí não deixem de fazer uma negociação que tem parceiro, porque você não sabe fazer essa documentação toda. Conversa com ele, de repente ele sabe fazer, vocês vão conversando aí, quem que faz o quê, mas faça. Trabalhar com parceria tem efeitos colaterais bons e efeitos colaterais ruins, assim como o medicamento, né? Vamos pensar assim, só uma analogia aqui para vocês. Se você faz uma parceria legal, você tem ótimos frutos e acelera a sua jornada no ganho dos 6 dias de comissão por ano. Agora, se você tem uma má parceria, você pode se frustrar e depois não querer mais continuar. Por isso que eu falo, faça e faça bem feito. Porque se você fizer e não alinhar as coisas antes, vai ser um problema para você e você vai ter mais dificuldade de receber. Você pode ter problemas graves, problemas sérios de alguém atravessar o seu caminho e fazer coisas erradas que você não concorda, coisas que você não combinou. Aí é um diz que me diz, é um fala que fala e ninguém sabe de mais nada. Então, se você tiver, inclusive, a possibilidade de fazer parcerias por escrito, mesmo contrato entre vocês, é ideal para quem, de repente, você não conhece tanto aquele parceiro. Ali você define todos os pormenores da sua parceria, para que de fato você consiga, então, desenvolver esse trabalho da melhor forma com segurança jurídica. Eu sempre prezo demais pela segurança nas negociações. Não fale de boca, a não ser que você confie muito, mas muito, mas muito na pessoa com quem você está fazendo a parceria. Porque se for diferente disso, gente, eu garanto para vocês, vocês vão ter problemas futuros, tá? Então, olha só, prezem pelas boas parcerias. Prezem em entender o que o seu parceiro deseja. Saibam desenhar quem que tá de cada lado. Aprendam a fazer isso, porque eu garanto para vocês que quanto mais parceria vocês fizerem, mais vocês fecham. E vou dizer mais uma coisa. Mais uma coisa. Quando você vai tentar falar com um parceiro, gente, e você tem lá um imóvel que você quer vender, não joga numa lista de transmissão o imóvel que você tem para vender, não. Isso daí não faz, não dá certo. Por quê? As pessoas no WhatsApp, gente, às vezes não fica vendo grupo, ou quando vem por lista de transmissão, elas não querem saber. Elas não estão interessadas naquilo lá. Liga. Eu brinco sempre assim, ó, apresento, prazer, esse aqui é o celular, telefone. Ele também faz ligação. Para de só falar pelo WhatsApp. Gera conexão com o seu parceiro. Você precisa gerar conexão tanto com o seu parceiro quanto com o seu cliente. Inclusive, o seu cliente, você tem que saber fazer uma boa conexão com ele, você tem que trabalhar muito isso com ele, esse relacionamento forte e bom. Por quê? Porque se alguém quiser atravessar, ele vai estar com você. Ali, ó. Entendeu? Você é o corretor dele. Agora, se você não fizer esse bom relacionamento e você não tem exclusividade, por exemplo,
Já era, o imóvel que está com todo mundo não é de ninguém, não. Quem vender primeiro foi. Agora, e faça com o seu parceiro a mesma coisa, para ele saber que você é ponta firme também. Mas passa a mão no telefone e liga. Você tem o imóvel que o meu cliente precisa? Ou estou com o imóvel assim, assim, assado, você tem um cliente interessado em comprar? Não joga lista de transmissão. Não faz grupo de WhatsApp com 1 milhão de pessoas que as pessoas nem sabem quem você é. Faça relacionamento e parcerias com quem você realmente confia. Mas faça. Não, não se boicotem nisso, tá? Boa tarde. Você acha de certos corretores trabalhar com os clientes só pela aparência? Ou o que você acha disso? Muitos têm perdido cliente ou não? Então, ó, como assim pela aparência? Porque tem gente que vai nichar. Então, eu não sei se você quiser até falar um pouco aqui, escrever mais alguma coisa. Porque assim, às vezes se você nichar e um corretor aparentar que só atende pessoas de alto padrão, por exemplo, só atende rico, sei lá, só atende rico. Não necessariamente ela tá atendendo pela aparência porque tem dinheiro, é porque é o nicho do produto dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com os julgamentos que nós fazemos da outra pessoa. Então se aquele corretor atende um nicho de alto padrão, porque ele decidiu fazer assim. Em contrapartida, o outro corretor atende Casa Verde e Amarela, um médio padrão, e foi essa a opção da pessoa, não tem problema, né? Porque o que não dá é para você não nichar. Isso não dá. Isso é bem complicado, porque daí você vai querer, porque às vezes, o que acontece? Eu já falei aqui várias vezes, né? Quando você atende, por exemplo, um alto padrão, você muitas vezes tem que se vestir diferente, você tem que frequentar lugares diferentes, onde eles estão. Você tem que frequentar os lugares onde o seu cliente de alto padrão está. E são clientes que eles prezam muito pela segurança. Muitas vezes até mais, segurança física mesmo eu tô falando, tá? Não é jurídica. Jurídica todo mundo tem que querer. E você, se a pessoa não sabe o que ela precisa, você tem que falar para ela que ela precisa. Você entende? Uma coisa é a pessoa saber o que ela precisa. Outra coisa é você dizer à pessoa o que ela precisa, porque ela tem que ter noção do quanto de valor você agrega para ela com o seu serviço. Isso daí é beleza. Agora, para você nichar um produto, seja ele de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, você tem que identificar aonde essas pessoas estão. Se você vai falar com um médio padrão, onde que o povo está bebendo café? Onde que o povo está indo almoçar? Onde que o povo está indo jantar? Onde que eles frequentam? Qual tipo de lazer que eles gostam? O que que eles estão fazendo? Baixo padrão. Onde que eles ficam? O que que eles fazem? O que que eles comem? Onde eles vão? E não tem problema. O que as pessoas têm que entender é o seguinte. Quando você nicha, foca no seu nicho. Não tenta ficar sendo quem você não é. Às vezes tem gente que não tem. Tem gente que é cara de alto padrão. Mas não é porque é melhor que o outro, não. Não vamos julgar a pessoa desse jeito, não. Não é porque ela é melhor. É só porque ela tem uma facilidade de adentrar nesse grupo de pessoas. E é ela que tá certa, ela tem que ir lá e buscar o cliente dela mesmo. Ela não pode ficar também se importando com que outras pessoas vão pensar dela, é interesseira. Não, ela tá trabalhando, ela nichou o produto. Idem o de baixo padrão. Não tem problema você trabalhar com baixo padrão, desde que seja uma coisa que te dá prazer de fazer. Então você vai falar assim, bom, então se eu vou no nicho de baixo padrão, eu sei que para eu conseguir um X número de comissão, para atingir os 6 dígitos de comissão, eu preciso fechar mais clientes, porque eventualmente os valores dos imóveis são mais baixos. Entende? Então é isso que acontece. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar nossa mente para conseguir desenvolver os trabalhos. E aí você vai fazendo parcerias. Carol, mas aí de repente entrou um imóvel, eu trabalho baixo padrão, entrou um imóvel médio padrão, o que eu faço? Fala com algum parceiro. Não precisa perder o negócio. Você fala, olha, chega um cliente aqui para mim que ele faz médio padrão. O imóvel dele é médio, de médio padrão. E eu sei que você, colega,
faz médio padrão. Eu não atendo esse nicho. Então você não vai falar não pro seu cliente. O que você vai fazer? Colega, parceiro, vem cá. Eu vou te indicar um imóvel aqui, ó. Você trabalha esse cliente? Daí você me paga uma comissão da indicação? Isso também é uma forma. Só que é indicação. Ó, não, eu quero trabalhar esse aqui. Você tem cliente pro produto? Parceria. Mas assim, você tem que saber se o que você está atendendo, você tem capacidade de atender. Se você tem condições. Capacidade no sentido de condição de atendimento, porque você conhece o mercado, porque você conhece o tipo de imóvel, que você consegue trabalhar nisso. Não tô falando de capacidade intelectual e mental não, tá? Não é disso que eu tô falando. Inclusive, quanto mais você estuda, mais apto para você atender as coisas você está. E a capacidade intelectual, gente, não é o que vai mudar nesse momento. O que vai mudar é o quê? O seu estudo em cima de determinados assuntos. E isso vai fazer diferença para você. Agora, o restante, você vai trabalhar, você vai desempenhar. E aí, um que atende médio, que atende baixo, que atende alto, não tem problema. Desde que você conheça o que você está fazendo, o que você trabalha. Tá bom? Acho que eu esclareci a sua dúvida aí, né? Então, pessoal, então esse foi o nosso. Agora já são quase 1h30. Esse aqui foi o nosso Comissão 6D, então, tá bom? Para quem, eu só aproveitando, para quem ainda não entrou na jornada do corretor independente, corre lá no link da bio, faz a inscrição, corre que os vídeos vão ficar só até domingo no ar, então dá tempo ainda de vocês assistirem todos. Amanhã vai ser liberada a terceira aula, tá bom? Para quem quiser assistir. E vão lá que tem o pessoal da comissão, da comunidade exclusiva do Facebook tá comentando sobre as aulas, tá bem legal, tá bom? O pessoal tá gostando bastante, muito conteúdo. Então, para quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve lá, tá bom? Então, gente, obrigada para quem ficou comigo aqui até agora. Uma excelente quinta-feira para vocês. Vamos fazer parceria, foca na parceria aí, faça certinho que dá super certo, vocês conseguem atingir os 6 dígitos de comissão, tá bom? Fazendo muita parceria, tá certo? Então, gente, obrigada, uma excelente tarde para vocês, um bom final de semana e a gente vai se vendo e se falando, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.